Pronto. Agora sim estamos gravando. A aula passada a gente não gravou, né? Gravei errado. Tá. Não sei se vocês vão lembrar, na aula passada a gente viu um pouco da história, né? Desenvolvimento do pensamento biológico ao longo da história, e a gente chegou num momento que a gente comentou sobre o Linneu. Inclusive, hoje, dia 3 de maio, está fazendo 268, deixa eu confirmar aqui, 268 anos da publicação do Species Plantarum, que foi o livro do Linneu, que propunha a nomenclatura que é usada até hoje, né? Lembra que a gente viu o sistema linneano de nomes, né, e de classificação dos seres? Então, esse livro foi publicado nesse dia, 3 de maio de 1753, né? E como vocês devem lembrar, o sistema lineano, ele é todo baseado num sistema tipológico, né? Ou seja, a ideia de que existem seres representativos das espécies, né? Então, existem indivíduos que representam aquela espécie, com as características que representam aquela espécie. E, além de ser tipológico, esse sistema também é fixista, né? Por quê? Porque Linneu não acreditava que a natureza, que os seres pudessem mudar ao longo do tempo. Ele acreditava que os seres todos tinham sido criados num mesmo instante e permaneceram tal qual são hoje, desde então, né? Então a gente fala que o sistema linneano é um sistema fixista. Mas no final da aula lá, a gente viu um personagem, e era esse personagem aqui, que é o Conde de Buffon, né? Que é o primeiro personagem evolucionista aqui na história ocidental, tá? Houveram outros filósofos que já pensaram em evolução? Houveram, né? Aqui a gente fala, aqui essa reportagem aqui de 2019, né? Falando desse filósofo muçulmano que também formulou uma teoria evolutiva muito semelhante ao que o Darwin fez, e muitos anos antes, né? Mas para a gente pensa, lógico, na história do Ocidente, porque no fim foi o conhecimento que se difundiu, né? Então, Conde de Buffon vai aparecer aí como primeira pessoa, é, o primeiro evolucionista, por quê? Porque ele contrapôs as ideias do Linneu contemporaneamente, né? E foi ele que foi o primeiro a pensar que os organismos eles poderiam mudar para se adaptar ao meio em que eles viviam, né? Depois do Conde de Buffon, tem um personagem aqui interessante que é o Erasmus Darwin, tá? Erasmus Darwin era ninguém mais, ninguém menos que o avô do Darwin, o avô por lado de pai, pro lado de pai. E ele era um médico, né? Não sei se ele era médico ou contador. Eu acho que ele era contador, o pai do Darwin, que era médico. Ele era um contador, né? Então, era um cara de dinheiro, né? Fazia dinheiro. E também escrevia poemas, né? E nesses poemas ele já fala sobre essa capacidade dos organismos se adaptarem ao meio, né? Outra característica interessante do avô do Darwin é que ele era abolicionista, né? E isso vai ser um tema recorrente na vida do próprio Darwin. Então, é importante mencionar isso aqui para a gente lembrar que a família do Darwin
já era uma família mais moderna, assim, para a época, do ponto de vista nessas questões, né? E isso vai influenciar na história dele, a gente vai ver depois, tá? Mas agora a gente chega aqui, talvez, no primeiro pensador, né? No primeiro naturalista ocidental, que, além de falar que as espécies mudam ao longo do tempo, propôs um mecanismo, né? E essa pessoa é o Lamarck, que em geral a gente aprende, né, na escola, que o Lamarck era um inimigo do Darwin. E não foi assim. Eles não chegaram a conviver, né? O Lamarck é de uma geração anterior à geração do Darwin, né, de outro país, francês. E também então eles não tinham como ser inimigos, mas também as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin, elas não se contrapõem. Elas se contrapuseram aqui como um artifício da nossa educação para a gente entender o que é evolução por seleção natural, tá? Mas, na verdade, as ideias de Lamarck continuam sendo interessantes até hoje, tá? Qual era esse mecanismo, então, que o Lamarck pensava? Lamarck pensava, então, que os organismos poderiam se adaptar ao meio que vive através de duas forças. Eu vou até colocar a luzinha aqui para a gente conversar, que acho que vale a pena. Uma força que ele vai chamar de força complexificante, que essa força, então, ela guiava a mudança no tempo de maneira ortogonal ou vertical. Então, por exemplo, você pega um grupo de animais aqui que são os poríferos. Poríferas. O Lamarck percebia que existia aqui uma certa diversidade dentro desse grupo. Mas existia um outro grupo, que eram os quinidários, cujo corpo era um pouco mais complexo. Então ele pensava, olha, existe uma força natural, essa força complexicante, que faz com que fez com que esses organismos se tornassem um pouco mais complexos. Aí de quinidários, ele via mais complexidade, por exemplo, sei lá, os plateumintes. Plateumintes, assim que se chama. Né? Então, houve alguma força aqui que deixou esse corpo mais complexo. E isso levaria sempre à evolução no sentido de maior complexidade corpórea até chegar aos mamíferos, aos cordados, né? Então, isso aqui era uma força evolutiva, né? Era uma força que fazia com que os animais eles mudassem ao longo do tempo. Além dessa força, então, ortogenética, né, vertical, que está criando mais complexidade, tinha uma força adaptativa aqui, ó, que fazia com que esses animais se adaptassem aos ambientes, né, gerando várias espécies. Então, você tem a espécie 1 de porífera, você tem a espécie 2, a espécie 3, cada um ocupando um ambiente diferente, né? Então existia aí, e essa força a gente vai chamar de força topogenética, que ocupando os espaços no ambiente, né, a partir de adaptação de parte do corpo, mas sem aumentar bruscamente a complexidade, tá? Essa força topogenética foi o que ele pensou mais sobre essa força topogenética do que a força complexicante. E vocês conseguem pensar qual mecanismo Lamarck propôs para explicar como as espécies
se adaptam ao ambiente? Vocês conseguem lembrar? A primeira, ele chamou de lei do uso e desuso, que é a ideia de que se o animal usa demais uma estrutura, aquela estrutura então se desenvolve, né, no corpo dele, e a segunda é a herança dos caracteres adquiridos. É interessante notar que o próprio Darwin vai usar esses dois mecanismos, né, adaptativos, para explicar também alguns fenômenos naturais, né, evolutivos. Então, o Darwin não era contra o Lamarck, tá? Essa contraposição, ela é feita para a gente como um artefato educativo, sabe? A gente aprende essa contraposição para aprender, a gente vê essa contraposição para poder aprender a teoria evolutiva. Mas Darwin e Lamarck não eram, de forma contemporânea, não eram rivais, assim, as suas ideias não eram diferentes. Ao longo da história vai aparecer, né, os darwinistas e os lamarquistas, eles vão disputar, tá? Mas hoje, principalmente a partir da década de 90, muitas ideias lamarquistas elas voltaram à tona e são usadas para explicar processos evolutivos também. E a gente vai ver isso ao longo aqui das nossas aulas, tá? Então vejam a importância então de Lamarck na história, né, do desenvolvimento do pensamento evolutivo, como a primeira pessoa que propõe um mecanismo de evolução, né? Tá, então essas pessoas foram pessoas que falaram abertamente sobre evolução, tá? Outras pessoas que influenciaram Darwin, pensamento darwinista de Darwin, foi o Thomas Malthus, que é essa pessoa aqui, né? Que propôs essa ideia de que a população, né? E aqui é interessante a gente colocar no contexto histórico, né? Em que época que a gente está falando? A gente está falando no século XIX, em que houve um boom de crescimento populacional, né? Na Europa, na Inglaterra, na Europa como um todo. Por quê? Porque houve um processo de industrialização, né? E houve um florescimento populacional. E o Malthus, vendo tudo isso, falava: olha, a população vai crescer, a população das pessoas, tá? Vai crescer de forma exponencial, porém os recursos, eles vão crescer de forma exponencial, os recursos vão continuar crescendo de forma linear. E vai chegar aqui um ponto de crise, né? Em que a população vai ser maior do que os recursos necessários para alimentar as pessoas, né? Uma coisa vai acontecer, que não vai ter recurso para todo mundo, né? Muito bem. Além do Malthus, outro pensador importante, né, um geólogo, que foi muito influente na história do Darwin, que o Darwin aí sim conheceu de forma contemporânea, né, apesar dele ser mais velho que o Darwin, foi o Charles Lyell. Charles Lyell era um geólogo, né, que foi um dos primeiros a pensar que a Terra não foi criada no tempo bíblico, né, que a Terra deveria ser mais velha do que ela parecia. E ele também criou um método para analisar a idade geológica da Terra. Ele olhava as camadas, né, formadas pelas rochas, assim, nas rochas sedimentares, e ele imaginava que, olha, os mesmos processos que existem hoje no nosso planeta eram os processos que existiam no passado, né? E a isso ele chamou de uniformitarismo, né? Então,
pela lei do uniformitarismo, a gente pode explicar o que aconteceu no passado olhando o que acontece hoje, olhando os padrões que a gente tem hoje. Gente, isso é extremamente darwinista, porque quando a gente fala de biologia evolutiva, a gente não tem acesso ao passado. Ninguém tem uma máquina do tempo para pegar e ver o que os organismos faziam no passado. Não. A gente olha padrões atuais, hoje, no mundo, hoje, para inferir o que aconteceu no passado. Tá? Então, isso vem do Charles Lyell. E ele tem essa frase importante que é: a natureza não dá saltos, que as mudanças são devagar, né? E a isso se deu o nome de gradualismo, né? As mudanças geológicas na Terra ocorrem passo a passo, né? De pouquinho em pouquinho. E esse pensamento também, muito poderoso, vai influenciar Darwin na construção da teoria evolutiva, tá? Vamos ver se temos mais alguém. Ah, sim. Agora aqui a gente tem um pouco de imagens para vocês olharem ou refletirem qual era a época histórica em que o Darwin viveu. Gente, Darwin foi um dos pensadores mais importantes da humanidade, da história da humanidade, tá? Não é só porque o Vini é biólogo. Não, não é. Ele descreveu um mecanismo natural que explica a diversidade de todos os seres, que explica que a vida surgiu na Terra uma única vez, né? Ou que pelo menos todos os seres hoje existentes vieram de um mesmo descendente. Enfim, que explica um monte de padrões naturais, tá? E ele viveu nessa época chamada Inglaterra Vitoriana, né? Uma época muito importante do ponto de vista econômico, né? Que a Inglaterra viveu um liberalismo econômico muito grande, né? Nessa época também, aqui tem foto das pessoas, né? Na rua, tal, de cartola, vestido, né? Aqui nas ruas de Londres. E nessa época houve a Revolução Industrial inglesa, né? Houve a industrialização, desenvolvimento de novas tecnologias e um florescimento da ciência, né? Então, as linhas de trem. Então, isso é muito importante também para o Darwin, porque com o trem, por dois motivos. Primeiro, porque a família dele era acionista das linhas ferroviárias inglesas. Então, a família do Darwin era extremamente rica, né? Eles faziam dinheiro de dinheiro. Eles compraram ações aí das linhas ferroviárias lá desde o avô do Darwin. As linhas ferroviárias cresceram absurdamente, né? E eles fizeram muito dinheiro, tinha muito dinheiro rodando na bolsa mesmo, sabe? Então, vocês vão ver que o Darwin teve muita liberdade financeira para poder fazer a pesquisa dele, né? Além disso, as linhas de trem, elas aumentaram muito a velocidade de troca de informação, né? Então, você mandava uma carta, ela não demorava mais meses para chegar, ela demorava semanas, né? E isso também é fundamental na história do Darwin, porque ele era eu sempre falo que o Darwin, ele não era uma pessoa, ele era uma enterprise. Então, ele era uma agência de comunicação, né? Ele conseguia se comunicar com muitas pessoas, ele escreveu muitas cartas e trocava, ele era ali um grande núcleo de por onde as informações passavam, tá? E esse é um aspecto importante assim da carreira dele que às vezes é negligenciado. A gente pensa assim, o Darwin foi um grande pesquisador, né? Fazia experimento na casa dele, blá, blá, blá. Não, o Darwin ficava o dia inteiro escrevendo carta, lendo carta, né? Trocando informação, estudando, tá? Enfim, linhas ferroviárias na Inglaterra vitoriana. O que mais que a gente tem? O aumento da população, a industrialização também levou ao aumento das horas de lazer. Então, as pessoas atribuem assim aumento de horas de lazer com o florescimento das ideias nessa época também, porque as pessoas tinham mais tempo para pensar, elas não precisavam trabalhar o dia todo, né? Enfim, é nesse cenário então que o nosso garotinho aqui surge,
né? Geralmente a gente está acostumado com aquela imagem do Darwin, né? Com barbona, carrancudo, mas o Darwin, saibam, o Darwin também foi bebê um dia, né? Nasceu uma criança de uma família muito rica, de pais ricos, porém não muito brilhante na escola, né? Darwin não era um bom estudante, né? É, não gostava de ir para a escola, mas desde criança ele já se interessava por bichinhos, por coleções. Então ele tinha uma coleção de besouro, por exemplo, né? Tem uma história muito legal que uma vez ele saiu para coletar besouros, né? E coletou um besouro diferente. Ele achou um besouro que ele não tinha na coleção dele. Pegou com a mão. Depois ele achou outro, pegou com a outra mão. Ele achou um terceiro, ele era tão aficionado pela coleção dele de besouros que ele colocou um na boca e pegou o terceiro com a mão e foi correndo para casa. Tá? Essa história mostra um pouco, então, da genialidade desse garoto, né? E ele, aos 16 anos, vai, então, para a escola de medicina em Edimburgo. Então, o Darwin era inglês, né? Só que ele vai para a escola de medicina. O pai dele era médico, então ele vai para a escola de medicina na Escócia, em Edimburgo, capital da Escócia, que era uma das melhores escolas de medicina que existiam no planeta, né? E, é, e ele tinha 16 aninhos, tá? Quando ele foi estudar medicina lá na escola de Edimburgo. Só que, de novo, o Darwin não era um estudante brilhante, não. Na verdade, ele não gostava de estudar medicina. E ele passava a maior parte do tempo lá na Escócia, o pai pagando para ele morar em outra cidade. A maior parte do tempo ele estava junto com esse senhor aqui, chamado John Edmondstone, que era um ex-escravo, né? Que trabalhava lá na escola de Edimburgo. O John Edmondson, a história dele é muito interessante, também foi negligenciada aí, né, na carreira, na história do Darwin, porque talvez porque ele era um ex-escravo, mas assim, ele veio das Guianas, ele era escravo numa plantação de madeira, eu não sei que planta que era, né, que se plantava lá nas Guianas, mas eram plantas para produção de madeira, que eram exportadas, e o senhor dele era escocês. Na Escócia, na época, né, no começo do século XIX, a... não existia escravos na Escócia, mas os escoceses podiam ter escravos em outros lugares, nas colônias. Olha só que doideira. Mas em algum momento, então, um amigo desse senhor dele foi para as Guianas, um amigo naturalista, e ele aprendeu a taxidermizar animais, né? Então, ele aprendeu essa técnica. Em dado momento, o senhor dele traz ele para a Escócia, então ele é libertado, né? Porque na Escócia não pode ter escravos. E de alguma forma ele começa a trabalhar na escola. O registro da história desse personagem aqui, super interessante, ele não é completo, então a gente não sabe muito bem o que aconteceu. O nome dele, inclusive, né, John Edmondstone. Edmondstone é o sobrenome do senhor dele, do ex-senhor dele, não dele, porque não se sabe qual era o sobrenome dele, né? Mas enfim, o Darwin se encontrava então com esse senhor preto que ensinou ele a taxidermizar animais, né? E essa história ela foi negligenciada, né? E ele passava a maior parte do tempo lá aprendendo a como estufar pombo, mamíferos. E isso foi super importante depois para o Darwin nas coletas dele, né? Ele aprendeu a como fazer uma coleção propriamente, né? De forma profissional. Então, isso foi super importante. E, com o passar do tempo, ficou evidente que o Darwin não ia ser médico, né? Que não, isso
a medicina não contemplava ele. Ele passava a maior parte do tempo em grupos de estudos, né? De pessoas estudando história natural, fazendo taxidermia, né? E ele não estudava medicina, não gostava de medicina. Aí o pai dele falou assim: olha, escuta, não dá mais para pagar você aí, para você não estudar nada, você ficar aí só na farra, né? Então, volta, né? A gente vai te colocar numa universidade mais perto aqui de casa, gastar menos dinheiro, né? E ele entra, né, na Universidade de Cambridge, né? Eu acho que a família dele era de Cambridge, mas para um curso bem meia boca, assim, para se tornar bacharel em artes, né? E ganhar o título de pastor, né? E é isso, o Darwin se formou num curso que não era o curso que a família dele gostava e nem que ele gostava. Mesmo aqui em Cambridge, ele passava a maior parte do tempo fazendo cavalgada, fazendo caça, indo caçar animais, né? E não se dedicando aos estudos propriamente dito. Mas em 1831 ele consegue, então, aí ele tinha 22 anos, né? Ele consegue um grau ordinário de sua formação. Nem com louvor ele foi aprovado no curso dele. Foi uma aprovação ordinária, tá? E terminou o curso. E aí Darwin terminou um curso que ele não gosta, né? 22 anos, super novo. Ele fez aquela pergunta que todos nós fazemos, né? Que é, o que que eu faço agora? E terminei aqui a faculdade. O que que eu posso fazer, né? E quando o Darwin está formado, né, ao longo da formação do Darwin, no curso aí de História de Artes, né, no curso de Artes, ele ficou muito próximo também de um professor, na verdade, era um professor de botânica, que chamava Henslow, né, que era lá da mesma universidade onde ele estudava, né? E o Darwin gostava também de passar tempo com ele e conversar sobre plantas, né? Aprender sobre as plantas e assistir algumas aulas, né? Tinha interesse por esse assunto. E o Henslow, ele era próximo de um cara chamado Fitzroy, que era capitão de um navio, né? E ele era um cara que já tinha viajado o mundo todo, esse Fitzroy, né? Ele tinha um navio, a coroa inglesa, ele estava a serviço da coroa inglesa, que tinha esse navio, chamava Beagle, e esse navio já tinha viajado o mundo inteiro sob o comando dele. E ele estava de volta à Inglaterra, e o Reason falou: olha, o Darwin, vamos quero te mostrar um cara bacana. Então ele apresentou um ao outro, tá? Conheceu esse capitão. E esse capitão estava preparando uma segunda viagem ao redor do mundo, né? Nesse navio. E o próprio Hanson falou assim: olha, na verdade o Fitzroy falou: nossa, eu essas viagens elas são interessantes, mas assim a minha tripulação ela é um pouco abaixo do meu intelecto, sabe? Eu não tenho com quem conversar na viagem. Mesmo que tenha uma equipe técnica ali, não é ninguém da nobreza. E vocês imaginam o que que era ser nobre naquela época, né? Então, precisava alguém aqui mais nobre para eu poder conversar, para eu poder tomar um drink depois da janta, jogar alguma coisa de tabuleiro, né? Fazer coisas que a nobreza faz. Então, o Renzo falou assim: nossa, tem aquele menino lá, né? O Darwin, da família Darwin. Eu vou indicar ele. Falou: ó, lembra aquele menino que você conheceu? Convida ele para ir. E aí, então, o Darwin é convidado para ser um tripulante desse navio, né? Não era nenhuma profissão, tá, gente? Era só para acompanhar mesmo o capitão e poder distrair o capitão nas horas vagas, né? Com conversas, jogos e assim por diante.
Darwin, então, o que ele faz? Vai falar com a família, fala, ó, pai, eu recebi um convite para viajar ao mundo, tô novo, né? Deixa eu ir. E o pai dele fala assim, vai nada, moleque, você tem que trabalhar, sabe? Tá na hora, passou da hora já de você começar a trabalhar. E não deixa. Mas o Darwin fala então com o irmão dele, o irmão mais velho, fala: olha, por favor, fala lá com o pai, fala para ele liberar uma oportunidade única, vou conhecer o mundo inteiro, tal, tal, tal. E aí, com esses arranjos aí, o Darwin então ganha a permissão para poder embarcar na segunda viagem do Beagle ao redor do mundo. E essa viagem vai transformar não só a vida dele, mas toda a história da biologia. Tá? O Beagle, ele parte, então, deixa eu ver aqui, ele parte, aqui o Darwin mais ou menos nessa época, né, com 22 anos, ele parte em 1831, lá de Londres, né, imagino que de Londres, ou de algum lugar na costa da Inglaterra, e ele começa a dar a volta no mundo. No caminho aqui, ó, até as Ilhas Canárias, aqui, que é onde ele faz a primeira parada, o capitão Fitzroy entrega para ele um livro chamado aqui nas Ilhas do Cabo Verde. O capitão entrega para ele um livro chamado Princípios de Geologia, do Charles Lyell, aquele pesquisador importante lá do uniformitarismo, do gradualismo. E o Darwin lê esse livro aqui em Cabo Verde e ele termina essa leitura sentado numa rocha na costa da ilha do Cabo Verde, vendo o pôr do sol, num horário bem bonito. E ele mesmo escreve que aquele momento foi um momento mágico, porque ele terminou o livro e ele ficou tão encantado com a leitura que ele fez, tão inspirado que ele pensou: nossa, eu queria ser um dia igual a esse cara aqui que eu tô lendo. Né? Então ele olhou ali para o mar, para as rochas e ficou pensando: nossa, imagina poder entender como tudo isso se formou. Que interessante seria. Eu queria ser um pesquisador como ele. Então, esse momento é interessante para mostrar para a gente que o Darwin, aos 22 anos aí, ele estava mais interessado em questões de geologia do que da biologia em si, tá? E a gente tende a pensar separado essas duas coisas, né? A biologia e a geologia, mas na verdade elas estão muito conectadas aqui, tá? Muito conectadas, né? E o Darwin então segue a viagem depois desse momento mágico e vai para onde? Na Bahia. Na Bahia. Para na Bahia, desce na Bahia, o que ele vê? Ele vê um monte de escravos no Brasil. O Brasil é o último país, né, a abolir a escravidão aqui na América do Sul. E o Darwin acha isso um absurdo. E numa das conversas que ele tem com o capitão, ele fala: olha que absurdo esse país, gente, né? Olha as atrocidades que acontecem aqui. Olha como a população preta sofre nesse país, né? E o capitão do navio falou: olha, veja bem, não é de todo errado, porque isso, né? Isso aquece a economia, né? Isso gera dinheiro, bababá. E aí o Darwin briga com ele aí em Salvador, né? Fala: ó, quer saber? Você tem uma mente muito retrógrada. Nós já estamos, a gente já superou essas questões, né? Isso já está superado. Seu pensamento é muito conservador. Não há espaço no futuro para um pensamento tão retrógrado como esse. E aí o Darwin, então, tem a primeira discussão com o Fitzroy e eles rompem aí um relacionamento. Ele fala: quer saber? Eu vou entrar aí e vou conhecer as plantas e os animais desses lugares que a gente vai passar, né? E aí o Darwin, então, começa uma coleta que não é uma coleta, é uma coleta por hobby, mas é uma coleta massiva. Então ele chama as crianças, né, do lugar onde ele vai, então em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e fala: olha,
eu dou aqui 1 libra para quem trazer um passarinho para mim, né? E aí ele taxidermizava a ave, colocava num baú, e esses baús, então, iam para a Inglaterra. Quem trazia uma flor de uma planta, fazia a prensa, colocava num baú, Inglaterra. Então ele despachava essa coleta dele direto, né, para a, direto para a Inglaterra e começou a montar uma coleção enorme, né? Começou a montar uma coleção enorme. Essa coleção foi ficando tão grande que não fazia mais sentido manter o naturalista oficial no Beagle. Por quê? Porque o Darwin, que era um convidado de honra, ele estava trabalhando mais do que o próprio naturalista. E aqui no Brasil, então, o naturalista falava: quer saber, eu vou embora, deixa esse cara aí, ele está fazendo as coisas, vai embora. E ele se torna, então, aqui no Brasil, o naturalista oficial do Beagle. E aí ele começa, então, com um emprego, né? Primeiro emprego, né? Despachando as coisas para o Brasil. Depois de passar pelo Brasil, o Beagle vai passar aqui pelas Ilhas Malvinas, né? Que era um território inglês à época, e vai chegar aqui, ó, no Estreito de Magalhães e passa pelo canal, hoje conhecido como Canal do Beagle, né? Que é a parte mais sul do planeta. Olha que interessante esse lugar. Né? Ali tem um canal que hoje chama Canal do Beagle. Né? E aqui, gente, nessa região aqui do Cone Sul, é a Tierra del Fuego. E tem um episódio muito interessante aqui na jornada do Beagle, que na primeira viagem do Beagle, 3 pessoas foram capturadas na Terra do Fogo, aqui no Cone Sul, tá? Três indígenas, né? Dessa região foram capturados, foram levados para a Inglaterra no intuito de fazer um experimento com essas pessoas para ver se elas conseguiam se tornar cidadãos, né? Então essas pessoas elas aprenderam a ler, a escrever, aprenderam a comer com os talheres corretos, né? Se tornaram cidadãos, tá? E aí, na segunda viagem do Beagle, o experimento era reintroduzir para ver se essas pessoas ajudariam os seus conterrâneos a se tornarem cidadãos também, né? Então, nessa história toda, um deles morre, mas depois há essa reintrodução. E aí vocês não sabem o que acontece quando acontece essa reintrodução. E eu não vou contar para vocês. Eu vou sugerir depois, uma das tarefas aqui é vocês assistirem um filme contando a história do Darwin, e vocês vão ver o que acontece, que é surpreendente o que acontece quando há essa reintrodução. Enfim, passado esse episódio, tem um episódio aqui em Valparaíso, né, que Darwin ele presencia a formação de uma ilha, ele presencia uma erupção vulcânica, né, de longe, né, ele vê da costa lá no oceano uma erupção vulcânica, ele vê essa ilha se formar, lembra que ele está pensando nas coisas de geologia, e depois aí desse episódio, ele vai para as Ilhas Galápagos, né? Faz uma coleta extensiva, mas nas Ilhas Galápagos ele fica mais pensando, nossa, o que aconteceu nessa ilha para elas ficarem assim, né? Todas enfileiradinhas, né? Essa ilha deve ser a mais nova, essa outra ilha deve ser a mais velha, né? Mas ele não pensou nos tentilhões, nas tartarugas, não pensou em nada disso, tá, gente? A coleta era massiva, ele não olhava muito, assim, não pensava em processos na época, tá? Que ele passou pelas Galápagos. Essa coleta vai ser muito importante depois, quando ele volta para a Inglaterra. Mas aqui no momento, não. Depois daqui, passa para a Austrália. A Austrália passa por Madagascar, passa pelo Cabo da Boa Esperança, Bahia e volta para a Inglaterra depois de 5 anos, tá? Quando ele volta para a Inglaterra, ele já é um naturalista famoso, porque todo mundo sabe que ele estava
a bordo desse navio, coletando muitos bichos e muitas plantas, e as pessoas gostavam dessas histórias dos naturalistas, porque eles iam descobrir um mundo totalmente novo, né? E queriam saber o que eles encontravam. E ele escrevia cartas, essas cartas eram publicadas. O professor Henslow, que era aquele botânico, organizou a coleção dele e também já tinha feito a contado a história dele para outros naturalistas ingleses importantes. Então, o Darwin chega depois de 5 anos, um naturalista já reconhecido, né? E a partir daí, então, que ele vai começar a desenvolver o livro dele, A Origem das Espécies. Isso é em 1836. E o desenvolvimento do livro vai levar mais ou menos 20 anos, tá? Então, ele leva 20 anos trabalhando aquela coleta que ele fez na viagem do Beagle, até publicar esse livro, que é o livro, sem dúvida, mais importante da biologia, né? Vamos ver o que temos aqui. Tá, muito bem. Quando ele, depois dele, né, voltar e já ser um naturalista famoso, ele fala, bom, não dá para continuar aqui em Cambridge, eu vou para Londres, que eu fico mais próximo da sociedade. Lembra da Royal Society of London? Então, eu vou ficar mais próximo da sociedade, dos cientistas importantes, e ali eu vou poder ser uma pessoa mais influente. Então, ele muda para Londres, né? E em 1837, então ele volta em 36, um ano depois, ele faz esse desenho aqui, tá? Então, essa é o primeiro sketch, o primeiro desenho de uma filogenia, né? E isso está num caderno, estava, né, num caderno, num dos cadernos de anotação do Darwin, que foi recentemente roubado. Esse desenho aqui está na mão de alguém muito poderoso atualmente, né, como uma coleção de luxo, ninguém sabe, foi roubado, né? Mas felizmente esses notebooks eles foram digitalizados todos, né? Então a gente tem acesso a eles e lá está a primeira filogenia desenhada na humanidade, né? E aí já dá para a gente imaginar que o Darwin já vinha pensando que as espécies elas podem mudar no tempo, né? Que você tem um ancestral, que esse ancestral dá origem a linhagens diferentes, e essas linhagens elas vão acumulando variações no tempo, tá? Em 38, um ano depois, o Darwin tem uma história muito interessante que o Darwin, né, com toda a sua fama já de naturalista, ele vai fazer uma visita para o tio dele. E aí ele bate na porta, né, e abre a porta a prima dele. E aí ele olha para ela e fala assim: Nossa, como você cresceu, né? Como você virou uma mulher, tá tão bonita, né? E aí eles se reencontram, ele e a prima dele, a Emma, e a partir dessa visita eles começam a trocar cartas, né? Trocar cartas e o Darwin então começa a considerar pedi-la em casamento, né? E assim, gente, nessa época, entre a nobreza era super comum casamentos entre parentes, tá? E aí tem até um trecho ali que ele elenca razões para casar, razões para não casar, né? E em 1840, antes disso, né, ele se torna membro oficial da Sociedade Real de Londres, da Royal Society of London, então ele conseguiu entrar para a sociedade que ele queria. E em janeiro de 1940, ele pede ela em casamento e eles se casam e eles vão morar na Down House, que também essa casa é um personagem na história do Darwin, tá? Por quê? Porque é nessa casa que ele vai então escrever o livro. E eu fui lá há um ano atrás. Aí eu trouxe fotos para vocês verem da casa do Darwin. Ainda hoje é um museu, né? Tá lá. Não pode tirar foto de lá de dentro, mas ainda tá tudo lá, o quarto da ele e da Emma,
o quarto das crianças, o escritório dele, que a gente pensa, nossa, o escritório do Darwin. O escritório dele é uma mesa, assim, ó, de 1 metro quadrado e uma cadeira velha. Mas tudo saiu dali, tá? E é legal porque na escada, assim, é uma casa de 2 andares, né? E na escada tem ainda um. Tem ainda não, né, gente? Essa casa ela foi vendida, é, foi propriedade de outra família, depois que ela retornou e foi restaurada para ser um museu. Mas aí reconstruíram lá a escada, na escada, ele fez um escorregador para as crianças. Ele brincava muito com as crianças dele, né? E tem o piano da Emma, que era tocava piano. Aqui a parte de trás da casa, né? Uma mansão, né, gente? Uma casa super legal. As árvores. Aqui tem a estufa, então, onde ele fez vários experimentos com as orquídeas, com as plantas. Quem tá aí que é da botânica, com as plantas com heterostilia, né? Que ele estudou, né? Os experimentos com orquídea, os experimentos com luz que ele fez com o filho dele, né? Olha lá a estufazinha, né? Tem várias orquídeas lá. Aí tem o canteiro também, né? Onde eles plantavam comida, onde eles plantavam flores. E tem a parte de trás da casa dele, que é onde ele via acontecer muitas interações, né? Tipo, é para além do quintal essa parte aqui. Então ele via muitos animais aí. Imagina que eles conheciam tudo, né? Ele conhecia tudo, todas essas plantas que estão aí, sabia o nome de cor, sabia todos os animais que visitavam, né? A diversidade não é tão grande assim também, mas sabia de tudo, era um cara naturalista, né? Tá. E esse aqui é o Darwin nessa época. E ele fazia, então, aí nessa casa, vários experimentos, né, na Down House, vários experimentos com pombos, com plantas, tentando entender como era a herdabilidade, né, desses organismos, né? E ele tinha dois grandes amigos. Bom, enfim, antes da gente falar dos amigos dele, vamos falar de um episódio que acontece quando ele está aqui na Down House, que era essa maravilha de vida, né? As crianças felizes, é, tudo, né? Ele tinha um lugar ali para trabalhar, morava num lugar afastado, uma família linda, bonita, 4 filhos, né? Depois vão ser 8, depois vão ser 8 filhos, enfim. Mas uma das filhas dele pega uma pneumonia e morre, né? Nessa época aqui, eu acho que ela tinha 6 anos quando ela morreu. Eu acho que ela chama Amy. Depois, se alguém puder, aí, pesquisa para mim, como chamava a filha do Darwin. E a filha dele, assim, a filha preferida dele, morreu. Ele perdeu a filha. E depois disso, Darwin nunca mais foi o mesmo, assim. Ele passou a ser uma pessoa depressiva, né? Se enfurnou quando, né, aquela coisa, né, quando esses gênios ficam muito tristes, eles se enfurnam no trabalho, né, e ele desenvolve uma hipocondria, né, a todo momento ele acha que ele está doente, né, ele faz um tratamento com água, enfim, essa história é muito triste, mas também faz parte, assim, do desenvolvimento do livro da origem das espécies, né? E aí, eventualmente, ele recebia a visita desses dois naturalistas, que eram o Joseph Hooker, que era o diretor do Jardim Botânico de Londres, né, que é o Kew Gardens, e ele também recebia é, a visita de um cara chamado Dalton. é, Esqueci do nome dele, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha cola. Se tem a foto dele aqui. Não. Joseph Hooker e o Bulldog do Darwin.
enfim, esqueci o nome dele, de outro amigo aqui, a gente vai ver ele na próxima aula, que ele é super importante, tá? Já recebi a visita dessas duas pessoas, né? Eles falavam, olha, Darwin, a gente sabe de todos os seus problemas, a gente sabe que você perdeu sua filha, mas assim, a vida tem que continuar, cara. Tipo, né? Olha o tanto que você já fez, o tanto que você tem escrito. é, Vamos pegar e vamos publicar esse livro. E o Dar falava assim, não, não está pronto ainda, sabe? As ideias que estão aqui vão ser muito impactantes. Vamos esperar, levantar mais dados aqui, mais evidências, né? Até que um dia ele estava na casa dele, recebeu suas dezenas de cartas, né, que ele recebia por dia, e veio uma carta para ele, né, cujo remetente era o Alfred Russel Wallace, que era um naturalista que havia vivido no Brasil, né, um naturalista inglês, viveu no Brasil, que na volta para a Inglaterra, o navio naufragou, ele perdeu tudo e ele foi morar na Malásia. E o Wallace, eu já contei essa história para vocês, né? Num episódio de febre, de malária, ele realiza, né? Ele tem um insight sobre o processo de seleção natural. E ele escreve uma carta em detalhes para o Darwin. Olha, isso. Eu sei que você está pesquisando alguma coisa assim, tal, tal, tal. Olha isso aqui que eu pensei. Então as espécies poderiam se adaptar dessa forma. Babá, babá. Escreve a carta assim, tudo bonitinho. E o Darwin lê e fala: caralho, fudeu. Ele descobriu o que eu vim pesquisando há 20 anos já, num surto de febre. E aí então ele responde a carta e em 1858 os dois publicam um artigo lá na Sociedade Real falando sobre seleção natural. Esse artigo então foi lido, né, lá na sociedade, não tinha ninguém, uma reunião meia boca, ninguém ficou sabendo de nada e passou despercebido, tá? Tanto é que, assim, a vida do Wallace hoje a gente levantou, mas, por exemplo, quando eu me formei praticamente sem saber do Wallace, assim, que é o tipo o personagem fundamental, sabe? Então, ao longo desses anos houve um resgate assim do papel dele é, na história, né? No desenvolvimento aí na história do Darwin, no desenvolvimento da teoria evolutiva nessa época, tá? Mas, querendo ou não, esse baque aí, esse trauma, né, de receber uma carta e falar, olha, eu descobri aqui o que, né, numa febre, uma simples febre que você vem pesquisando há 20 anos, fez com que o Darwin publicasse o livro que ele já tinha escrito já. Então, ele fez alguns retoques ali e publicou em 1859 o livro chamado A Origem das Espécies, né? É um nome longo, né? A origem da espécie é um nome curto, né? Deixa eu ver. Das espécies e adaptação por meio da seleção natural, tá? Em 1859, esse livro foi publicado. No primeiro dia, todas as cópias foram vendidas. Todo mundo já sabia que o Darwin ia publicar esse livro. Só não sabia quando. Todo mundo comprou. E esse livro foi, então, um bafafá na comunidade científica, tá? E por quê? Aí agora a gente vai deixar um pouco a história de lado, te volto com a história na aula que vem, e a gente vai saber um pouco o que estava escrito nesse livro, que transformou a história da humanidade, né? E a história da biologia. Por que esse livro é tão importante? Porque todos nós temos que ler esse livro, né? Que é um livro básico, assim, histórico no nosso campo na nossa profissão, no nosso campo de pesquisa, tá? Ah, tá, basicamente, assim, basicamente o que esse livro explica pra gente, né? Falam que a origem de espécies é um único argumento, né? Um, é um livro todo que é um argumento só, mas basicamente vai explicar pra gente como que a gente pode sair
de um grupinho assim de lobos e chegar num grupinho de cachorrinhos fofinhos, tá? Qual é o processo que explica essa transformação, tá? E isso é uma coisa real, tá, gente? Os cachorros, eles são descendentes diretos dos lobos, né, que foram domesticados, e hoje existem várias raças de cachorro, tá? Esse exemplo aqui é alusivo porque no próprio livro o Darwin explora muito a seleção artificial. Por quê? Naquela época, e ainda tá na Inglaterra, tem muitos breeders, né? Como é que seria a tradução para isso? São cruzadores, né? Que ficam tentando fazer raças, né? Fazer raça de pombo, fazer raça de cachorro, né? Então, essas pessoas já sabiam que era possível selecionar características. Então, olha, eu quero um cachorro que tenha o focinho mais curto. Fazer uma raça de cachorro com focinho mais curto. O que eles faziam? Eu cruzando cachorros com focinho mais curto, cada vez mais curto. Então, eles sabiam que era possível selecionar animais, né? E aí esses animais iam mudando ao longo do tempo, né? Isso ele chamou de seleção artificial, um dos primeiros capítulos do Origem das Espécies. Mas o Darwin pensou que esse processo, né, de seleção podia acontecer na natureza, né? Não era só ali com os cruzadores, né? A Mary, a filha do Darwin, né? Enfim, não era só ali na natureza, não era só ali nas fazendas, né, onde eles criavam pombo e cachorro, que isso acontecia, poderia acontecer na natureza, e isso levaria à evolução. Muito bem, gente. Agora eu vou falar para vocês alguns conceitos. Então, vocês peguem o caderno de vocês aí e pega a canetinha e anotem esses conceitos, porque é inimaginável que a gente se forme biólogo e bióloga e não saiba o que é evolução, o que é seleção natural, etc. Então, esses conceitos é para você anotar e colocar na sua mesa aí de trabalho, tá? Coloca na geladeira, fala, mãe, o Vini que mandou aí você grudar aqui na geladeira de casa, porque é minha profissão e eu tenho que aprender. Que é evolução, tá? Para Darwin e para a gente também. Essa definição vai ser a definição que a gente vai levar ao longo da disciplina toda e para a nossa vida toda. Evolução é mudança na frequência dos atributos, tá? Então, quando você muda a frequência dos atributos. E o que é atributo? Atributo é qualquer fenômeno biológico que a gente consiga distinguir, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, imagina aqui uma população de pontos, tá? De várias cores. O atributo que nós estamos olhando aqui nesses pontos é cor, tá? Cor. Quais são os valores que existem desses atributos aqui nesse exemplo? Que vocês conseguem perceber? Eu tenho pontos, indivíduos que têm cor laranja, laranja ou alaranjado? Como vocês falam? Cor alaranjada, cor avermelhada e cor amarelada. Olha que beleza, né? Tem uma população que tem esses três valores de atributo. O atributo é cor. Evolução o quê? É mudança na frequência dos atributos. Então, ó, passado um tempo que está sendo representado por essa seta aqui, essa população mudou a frequência dos atributos. Agora, a proporção de indivíduos amarelados é maior do que era antes. A proporção de indivíduos avermelhados é menor do que era antes. Então, houve uma mudança na frequência dos atributos. Houve evolução. Isso é evolução, gente. Isso é evolução. E a partir desse processo, tá? A partir deste processo, é, Darwin explica a
a diversidade de todos os seres na Terra. Porque explica como existem tantas formas de plantas com flores, como existe tantos tipos de insetos, como existe tantos tipos de mamíferos, tá? Como o homem surgiu. Tudo isso ele explica a partir da mudança de frequência dos atributos ao longo do tempo, tá? Esse pensamento do Darwin, ele é diametricamente oposto ao pensamento linneano, né? Por quê? Linneu, ele tinha uma visão tipológica e fixista. Então, existem aqui imperfeições. Você pega, por exemplo, orquídea. Você pega uma espécie de orquídea aí. A gente olha para as plantas que pertencem à mesma espécie, a gente vê que umas são diferentes, tal, mas isso são imperfeições. A gente não considera, no pensamento linear, a gente não considera a variação, tá? Por quê? Porque a gente quer saber quais são as características que unificam aqueles indivíduos e caracteriza a espécie. Então, olha, apesar das diferenças, todos os indivíduos dessa espécie têm flor roxa. Então, o mais importante era o que unifica. O pensamento darwinista é um pensamento populacional. Ele é ao contrário, ele olha para as imperfeições, tá? Ele olha para as imperfeições e fala assim: olha, essa variação aqui. Então, tem uma orquídea que tem flor mais roxa, forte, a outra tem a roxa média, a outra roxa claro. Essa variação é importante. É a variação nos atributos, né? E se a frequência dos atributos mudar ao longo do tempo, vai acontecer evolução, tá? Então, para Linneu, a variação nos grupos são imperfeições, e para Darwin, essa variação é o substrato da evolução. É porque tem variação que ocorre evolução. Então, gente, para ocorrer evolução no sentido darwinista, tá? Um sistema tem que ter três coisas, tá? Isso aqui não precisa ser só sistemas biológicos, tá? Qualquer sistema que tenha essas três coisas, pode ser um sistema econômico, tá? Pode ser um sistema computacional. Qualquer sistema que tenha, primeiro, variação nos atributos. Segundo, aptidão diferencial. E terceiro, herdabilidade vão evoluir ao longo do tempo, tá? O que é variação? Variação é isso que eu falei para vocês, né? Um indivíduo é roxo, o outro mais claro, o roxo médio. Isso é variação. O Darwin começa o capítulo dele de variação falando assim, que a variação, o capítulo não, ele faz um sumário no capítulo de seleção natural, começa como? Que a variação existe, é indubitável. Tipo, não tem como questionar que existe variação na natureza. Nenhum ser é igual a outro. Sempre haverá variação, tá? Atributo, Cadu, atributo é qualquer fenômeno biológico distinguível. Então, cor da flor é um fenômeno distinguível, né? Um fenômeno biológico, cor de flor, forma da raiz, qualquer fenômeno que você consegue distinguir, tá? Tamanho da mão, tamanho do pé, qualquer coisa, peso do fruto, qualquer fenômeno, tá? Que você consegue dar um valor. Quando eu falo assim, consegue distinguir, significa que você consegue dar um valor para ele, tá? É um fenômeno que você consegue medir, quantificar, dar valor, colocar um número. Isso é um atributo. Então, os seres variam em seus atributos, tá? Nenhum indivíduo é igual ao outro. Então, se eu pego cor de flor de uma espécie, vai ter variação. Se eu pego o tamanho da asa de um passarinho, do bem-te-vi aqui, vai ter variação. Se eu pego qualquer
qualquer atributo vai ter variação, tá? Em geral, vai ter variação. Então, essa é a primeira coisa. Eu posso pensar assim, não vou olhar para um sistema biológico, vou olhar para o mercado. Se eu olhar docerias, existe variação entre as docerias? Existe. Tem doceria que faz o brigadeiro mais amargo, doceria que faz o brigadeiro mais doce. Também tem variação nesse atributo. Gosto do brigadeiro, também tem variação, certo? O segundo evento aqui é aptidão diferencial. O que é isso, gente? Aptidão diferencial acontece quando, por ter aquele valor de atributo, aquele indivíduo deixa mais descendentes. Ou sobrevive mais ou deixa mais descendentes. Tá? Ou se reproduz mais. Vamos falar assim. Então, aptidão diferencial tem a ver com sobrevivência e tem a ver com reprodução. Então, ligadas ao atributo. Então, pense assim, ó, a flor mais roxa, plantas que têm flor mais roxa, produzem mais sementes, tá? Então, isso é aptidão diferencial. Você tem uma relação entre o atributo, o valor do atributo roxo e o sucesso reprodutivo, produção de sementes, tá? Então, aptidão diferencial, tá? Aquele BTV que tem o peito mais amarelo choca mais ovo. Opa, é aptidão diferencial. Aquela planta que tem folha mais larga sobrevive mais. Aptidão diferencial, tá? Aquele inseto que tem uma falha na asa, então tem insetos que têm falha, né? Tem mosca, uma espécie de mosca. Tem asa perfeita e asa com problema. Os que têm asa com problema deixam acasalam menos. Aptidão diferencial. Tá? Então, quando você tem uma relação entre reprodução e o valor do atributo, você tem aptidão diferencial. Tá? Ah, e na loja de doce, Vini, olha, o brigadeiro que é mais amargo, ele vende mais. Opa, então aptidão diferencial. Aptidão diferencial. Tá? E o nosso terceiro passo aqui, herdabilidade. Herdabilidade é a tendência dos filhos parecerem com os pais. Então, o Darwin já sabia disso lá dos cruzadores, né? Que os cachorros filhos pareciam com os cachorros pais, né? Então, quando isso acontece, ou seja, plantas de flores roxas tendem a ter filhos de flores roxas, né? BTV de asa comprida tende a ter filhos com asa comprida, né? Isso chama herdabilidade, tá? É a semelhança entre pais e filhos. Então, se você tem essas três coisas no sistema, tem variação, tem aptidão diferencial e tem herdabilidade, né? Os filhos tendem a parecer com os pais, ocorrerá evolução por seleção natural, tá? Ah, e a herdabilidade no mercado? Olha, aquela loja lá que faz o brigadeiro amargo, vendeu bastante brigadeiro amargo, o que vai acontecer? Ela vai produzir mais brigadeiro amargo, ela não vai mudar a estratégia, vai, né? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, as lojas de brigadeiro doce não vão ter mais clientes, só as de brigadeiro amargo, certo? Até que até que uma loja invente um brigadeiro diferente, um brigadeiro de morango. Opa, e todo mundo vai querer comer esse brigadeiro de morango. Aí vai ter um processo de seleção natural, seleção de mercado, né? E aí todo mundo vai produzir brigadeiro de morango. Vocês lembram não sei se pegou aqui uma febre aqui em Uberlândia das paletas mexicanas. Nossa, aquilo aí foi tudo seleção natural. Enfim, a mesma coisa acontece na natureza. Então, olha, tem variação.
Tem flor roxa, clara e média. A flor roxa deixa mais, produz mais sementes. E as plantas que estão naquela semente, elas que vão ser germinar ali a partir daquela semente, também tendem a ter flores roxas. Logo, toda a população vai ser roxa. Até que aparece ali no meio, por uma mutação, né? Uma variação. Aparece uma flor que é cor de laranja. E aí aquelas flores ali, elas são mais atrativas. Então, vai deixar mais sementes. E assim, é assim que o Darwin explica as mudanças, tá, gente? Ao longo do tempo evolutivo. Assim que ele explicou que surgiam, é assim que as espécies têm origem, né? A partir da variação, aptidão diferencial e herdabilidade. E isso ele chamou de seleção natural, tá? Essas três coisas, quando elas ocorrem, vai ocorrer evolução por seleção natural, tá? Isso é seleção natural, é quando você tem variação, aptidão diferencial e herdabilidade. A gente pode pensar seleção natural como um filtro, tá? Um filtro seletivo. Só passa aqui quem está mais encaixado com o ambiente, tá? No nosso caso aqui, imagina que tem uma linha aqui e nesse ambiente aqui são favorecidos os indivíduos que são mais favorecidos, os indivíduos que são amarelados, tá? Então, a gente pode pensar a seleção natural como um filtro, tá? Mas nunca se esqueçam, tá, gente? Variação, aptidão diferencial e herdabilidade. Um pouco depois da publicação do livro do Darwin, esse senhor aqui, o Spencer, ele cunhou um termo, sobrevivência do mais apto, sobrevivência do mais forte, luta pela sobrevivência. Ele era um economista, tá? E isso meio que pegou assim na nossa cabeça, tá? Essa ideia de que os mais aptos são os que deixam mais descendentes, os mais fortes são os... Mas não é assim, gente. Tá? Em algum ambiente, ser mais fraco é mais importante que ser mais forte. Aí vai ser selecionado quem é mais fraco, tá? Tanto pensa assim, ó, bactéria. Bactérias. Bactérias são os seres mais antigos que existem no planeta, tá? Foram os primeiros seres que surgiram e elas estão aí até hoje. São os seres mais simples que existem também, tá? Não tem envoltório nuclear, não tem organela membranosa, mas elas estão aí até hoje, tá? Então, essas bactérias estão super bem adaptadas ao ambiente que elas estão, tá? Então, para a teoria evolutiva, complexidade não significa adaptação, tá? Então, o homem é o ser mais evoluído? Não. O homem é tão evoluído quanto uma bactéria. Está tão adaptado ao seu ambiente quanto uma bactéria, quanto uma aranha, quanto uma abelha, quanto uma flor, uma planta, tá? Não existe essa relação complexidade e evoluir. Todos que existem hoje aí estão evoluídos. Os que não estavam bem adaptados, eles foram ceifados pela espada da seleção natural, tá bom? Isso é importante. Então, se vocês quiserem uma definição desse tipo, né, é importante vocês falarem assim, olha, a sobrevivência e a produção diferencial do mais apto devido às diferenças de atributos que são herdáveis, tá? Não basta sobreviver e se reproduzir apenas. Tem que ter ali os atributos que são herdáveis, tem que ter a prole parecida com os parentais, senão não tem evolução por seleção natural, tá? Vamos ver aqui, gente, só para vocês verem, você fala assim, ah, mas se eles, evolução é só uma teoria, teoria evolutiva é só uma teoria, tá? Que a gente se depara com esse tipo de argumentação. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo mostrando o crescimento de uma colônia de bactéria em ambientes com diferentes concentrações de antibiótico.
Então, aqui não tem antibiótico, aqui tem antibiótico uma vez, aqui 10 vezes, aqui 100 vezes, aqui 1000 vezes. E a gente vai colocar aqui, ó, uma população de bactérias e aqui uma população de bactérias também da mesma família, que eu peguei ali da mesma cepa, tá? Coloquei aqui, coloquei aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, começa a crescer bactéria. Começa a crescer um monte. Até que elas chegam no antibiótico. Quando chega no antibiótico, ninguém sobrevive, gente. Né? Ninguém sobrevive, todo mundo morre no antibiótico. Até que surge uma mutação e um indivíduo ali, daquela população enorme de bactérias, é capaz de sobreviver no antibiótico. Vamos ver o que acontece? Ó, aquele indivíduo começa a se reproduzir. E aí você tem origem, ó, aqui mais um indivíduo, aqui desse lado também, ó, outros indivíduos, e essas populações começam a crescer numa segunda geração, até chegar no antibiótico mais forte. Chegando no antibiótico mais forte, uns passam, outros não, tá? E assim vai, gente. Olha lá. Então aqui a gente está vendo colônias de bactérias crescendo em concentrações diferentes de antibiótico, tá? Então, basicamente, aqui o ambiente está mudando, né? Cada vez antibiótico mais potente, né? E as bactérias vão se adaptando a esses ambientes restritivos, tá? Até a gente chegar nessa conformação. Então, aqui, ó, tá meio apagado, mas a gente consegue ver que tem uma linhagem que foi para cá, que a gente vê linhagens, ó. E a gente pode desenhar essas linhagens, né? A gente pode desenhar essas linhagens. Olha como esse desenho parece com a filogenia que o Darwin fez lá em 1830 e poucos, tá? Isso é evolução. Isso é evolução. Evolução não é uma teoria, evolução é um fato. É um fato mensurável. Agora, a maior parte das vezes a gente está medindo esse fato no passado, sem ter visto isso acontecer. Tá? Mas a gente olha os padrões atuais e fala, olha, aqui aconteceu evolução, seleção natural. Tá? Mas se a gente quiser, a gente pode mostrar também em tempo real. Olha aqui um outro experimento com Brassica. Não, com Arabidopsis, uma planta comum aí para fazer experimento. Aí, aqui pegou plantas da mesma família e uma linhagem a gente reproduz só usando um pincelzinho, só com a mão, a gente produz sementes. Na outra linhagem, a gente deixa só as abelhas fazendo esse serviço, na outra linhagem, só as moscas. Depois de 11 gerações, ó, eu já tenho as plantas que são polinizadas por abelhas, elas são mais parecidas entre elas do que as plantas que são polinizadas por mosca e do que aquelas que são polinizadas pela mão, tá? Isso mostrando que os atributos eles foram se alterando ao longo do tempo, mudança na frequência dos atributos ao longo do tempo, tá? Então, evolução, gente, é um fato, tá? Não é apenas uma teoria, como a gente fala no jargão popular, tá? É uma teoria. Tudo isso, então, mediado, né, na cabeça do Darwin pelo processo de seleção natural. Esse processo de seleção natural, tá, gente? A gente pode entender ele de três formas diferentes. E a gente vai olhar agora os três tipos de seleção que pode acontecer. Imagine, então, que naquela nossa população lá, que tem indivíduos vermelhinhos, indivíduos amarelos, indivíduos laranja, a gente tem um degradê aqui de cores, tá? A gente tem desde indivíduos vermelhos até indivíduos brancos. Imagina que existe uma aptidão diferencial
nesse sentido, tá? Os vermelhos produzem menos descendentes. E esse atributo cor, ele é herdável, tá? O que vai acontecer na próxima geração? Como essa curva aqui, ó, na minha população, esqueci de falar, né? Tem poucos indivíduos vermelhos, muitos indivíduos intermediários e poucos indivíduos brancos. E na hora que todo mundo cruzou, os vermelhos eles produziram menos descendentes. Como vai ficar essa curva na próxima geração? Ela vai ficar deslocada, tá? Por quê? Deixou poucos descendentes e os amarelos aqui deixaram mais. Então, essa curva vai ficar assim. Com o passar do tempo, essa população vai ficando cada vez mais amarelada, tá? Isso a gente chama de seleção direcional. A força de seleção está direcionando o atributo para um único valor daquela esfera ali, tá? Daquela variabilidade que existia ali. Tá. E se a força de seleção, ó, se tiver uma seleção, tanto os vermelhos quanto os brancos produzem menos descendentes, o que vai acontecer? Seleção estabilizadora, né? A seleção vai fazer com que os organismos sejam o seu valor médio, sejam mais frequentes organismos com valor médio, tá? Esse tipo de seleção estabilizadora é a que mais acontece na natureza, tá? É a que mais ocorre na natureza. Você tem ali um valor médio, uma pequena variação ali. Se acontece uma coisa muito diferente, aqueles organismos eles deixam menos descendentes, tá? E por fim, você tem esse tipo de seleção que seleciona os indivíduos médios, tá? Então, esses indivíduos vão ter menos descendentes, esses indivíduos aqui vão ter menos descendentes, e os extremos terão mais descendentes, proporcionalmente, tá? O que vai acontecer? Uma seleção disruptiva, tá? E aí você tem uma linhagem que vai ser cada vez mais vermelha e uma linhagem que vai ser cada vez mais branca. E daqui, então, gente, a partir de uma espécie, a gente formou duas espécies. Aqui a gente tem a origem das espécies. Então, as espécies, né, evoluem por seleção, né? Quando elas evoluem por seleção natural, quando elas surgem, elas têm origem nesse processo de seleção disruptiva, tá? É a seleção disruptiva que dá origem às espécies. Tudo bem, gente? Aí, na época mesmo do Darwin, vieram alguns questionamentos, tá? Logo depois da publicação do livro. Por exemplo, legal esse processo, mas explica como um pavão que tem esse atributo, que é o tamanho da cauda enorme, como ele tem essa cauda enorme? Se essa cauda, teoricamente, chamaria atenção, mais atenção de predadores, e ele deveria ter uma sobrevivência reduzida. Não é verdade? Uma cauda grande, sobrevivência reduzida. Então, como que ele tem esse atributo cauda grande? Ele deveria ter morrido essa linhagem, não deveria ter prosperado, deixado descendentes. Então começaram a fazer esse tipo de questionamento à teoria evolutiva. E é uma coisa, um questionamento válido, né? Porque é difícil de explicar. Difícil de explicar esse atributo. Até que o Darwin teve. Olha, o Darwin continuou pesquisando, tá, gente? Essa ideia de que, olha, a cauda do pavão ela está relacionada, diretamente relacionada à reprodução dele. Diretamente. Por quê? Porque quando o pavão tem cauda maior, as fêmeas escolhem mais ele para reproduzir. Então, é um atributo reprodutivo, ligado diretamente à reprodução. Então, por mais que o pavão chame mais atenção dos predadores com a cauda grande, eles também deixam mais descendentes. E assim, o fato dele ter cauda grande e estar vivo até a maturidade mostra que ele é um pavão bom. Então as fêmeas escolhem ele mais, né?
E não só a cauda do pavão, tá, gente? Vários animais têm esses atributos que são exagerados, né? Com valor exagerado. Olha as plumas dessa ave aqui, a ave paraíso, ela dança. Então, do ponto de vista dos predadores, é uma presa perfeita, ela tá dançando, chamando atenção, né? Só que ao mesmo tempo, as fêmeas estão ali olhando e elas selecionam aqueles que dançam melhor, selecionam aqueles que têm as penas mais coloridas, que têm mais penas. Então, é um atributo diretamente relacionado à reprodução, né? Olha aqui. Professor, pode-se dizer que ele chamando a atenção desse jeito e sendo mais suscetíveis a predador no caso, é uma parte ruim da reprodução sexuada? Uma De ter parte. essa vulnerabilidade Não, para predador? É uma parte, pelo. digamos que é a parte ruim da reprodução sexuada? Não, não, acho que não. Eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, João Vitor. É, Às vezes ele pode estar em mais percepção, sabe? Ele pode estar mais à vista de um predador. mais Você quer vulnerável. dizer, ô João Vitor? Talvez esse possa ser um ponto. Isso, Talvez que esse tipo possa assim, ser um ponto negativo. por Mas exemplo, acho que se a gente colocasse para pesar todas as variáveis, acho que ainda sairia melhor essa reprodução Isso, sexuada devido à isso. variabilidade genética, da prole, essa escolha, né? A perpetuação daquelas características e do seu gene na população, entendeu? Mas entendi. é sim um fator a se levar em conta, principalmente o ambiente que você tem mais de um predador, onde é que você é muito visto e tudo mais. Acho que foi isso que você quis dizer, não foi, João Vitor? Isso, foi mais ou menos isso mesmo. Não, corretamente. O que acontece aqui, então, é que o peso da predação, o peso de estar mais vulnerável, é compensado pelo benefício da reprodução, tá? Ah, sim. Então, a gente tem que imaginar que mesmo com tudo isso, esses indivíduos deixaram mais descendentes, né? Os ancestrais deixaram mais descendentes, a ponto da gente ter pavão de rabo longo, de raba longa. Ó, outro exemplo aqui, ó, animais que brigam diretamente, assim, eles têm uma interferência direta, eles engajam em luta. Mas você fala, como assim, gente? Uma luta desse? Os cangurus, algumas espécies de canguru chegam a 3 metros de altura. São bichos assim extremamente fortes. Eles furam o olho um do outro, tá? Eles dilaceram as vísceras com o chute que eles podem dar. São bichos super fortes, os machos. Tá? Você fala, meu, como que isso evoluiu? Como que isso, né? Como que pode evoluir um atributo desse, assim, brigar? Porque brigar é uma coisa que faz mal para todo mundo, não é? Como que evoluiu? Evoluiu porque a partir dessas brigas, a fêmea escolhe com quem ela vai ter filho, né? Então ela olha, fala, olha, esse cara é o cara, né? É com ele que eu quero ter filhos. Ela não fala, tá, gente? Esse atributo seleção das fêmeas é, também evoluiu por seleção natural, né? Então, é, assim como os machos brigam, vou falar disso, né? Assim como eles brigam, as fêmeas escolhem. Outra aqui, ó, esses passarinhos que fazem ninhos, gente, né? E coloca presentinhos ali, ó, pedacinho de conchinha, frutinhos, nem é para comer, tá, gente? Frutinho faz um ninho, o macho faz um ninho, então ele tá mais exposto. Mas a fêmea prefere o macho que faz o ninho mais bonitinho, ó, até com tampinha, canudinho, né? Ela escolhe, prefere, tá? E aí o Darwin vai explicar esse mecanismo nesse livro chamado A Descendência do Homem, tá? De 1871. Então, uns 12 anos depois da publicação do... Não, 22 anos, né? Depois da... Não, 12 anos depois da origem das espécies, né? Que ele vai explicar esse processo que é chamado de seleção sexual. Então, quando você tem a origem a descendência do homem e a seleção em relação ao sexo.
quando você tem um atributo que está diretamente relacionado à reprodução, vai ter um processo de seleção sexual. Seleção sexual é como um vórtice, é um tipo de seleção natural também, mas como o atributo está diretamente relacionado à reprodução, se cria um vórtice, e aquele atributo, ao longo do tempo evolutivo, se desenvolve exageradamente. E o Darwin, então, propõe que a espécie humana surgiu, né, a inteligência da espécie humana surgiu através de seleção sexual, né? As pessoas escolhiam os indivíduos mais que conseguiam se comunicar melhor, né? E isso fez com que surgisse a nossa espécie, que tem uma capacidade incrível de comunicação, né? Enfim, esse é o argumento dele. Nessa época, o Darwin já era o Darwin lá que a gente conhece. Ele não foi assim a vida toda, tá, gente? É só no final da vida dele que ele tinha essa carranca aqui, né? Essa imagem do pesquisador sério, né? Barbudo, introspectivo. E ele era mesmo introspectivo, né? Ali absorto nos pensamentos, teorias, papapá. Mas não foi sempre assim, tá, gente? O Darwin também foi bebê, também foi jovem, também teve ideias, né? Tá, e esse processo de seleção sexual, ele vai acontecer basicamente por causa das diferenças dos sexos, tá? Então, na biologia como um todo, a gente define o que é masculino e o que é feminino, tá? A partir das características dos gametas que os indivíduos produzem. Então, se o gameta é pequeno, se ele é relativamente pequeno, se ele é relativamente móvel e se ele é relativamente produzido em maior quantidade, a gente vai chamar esse sexo de masculino, tá? Se o gameta é grande, se ele é relativamente imóvel e se ele é produzido relativamente em menor quantidade, a gente fala que esse é o sexo feminino, tá? Por causa dessas características, né, você tem um gameta que precisa se mover, né? Outro gameta ele tem mais recurso. Isso vai levar a gente a esses dois processos. Então, os machos que saem para cruzar. É o gameta que tem, o gameta masculino que tem que competir para conseguir se reproduzir. Por outro lado, é o gameta feminino que escolhe, porque é ele que tem os recursos, né? Então, ele que é cheio de recurso lá. Então, ele que tem que escolher o melhor, tá? Isso é o que a gente chama de seleção sexual, características assim. Essas características que são muito extremas, né? Que nem aqui a traseira dos babuínos, né? Tá ali. E isso também acontece nas plantas, que a gente pode pensar assim, isso não acontece em planta também, que planta é parada, né? Mas não, em plantas também. Você tem um gameta que é mais móvel, menor, e um gameta que é maior, que é relativamente imóvel, né? Tá parado, né? Aqui tem um videozinho de um óvulo, tá? De uma planta. Isso aqui é um óvulo. O óvulo é um gametófito, né? Aqui dentro tem o gameta feminino, que é a osfera. Ele fica paradinho, tá, gente? Paradinho dentro da flor. Mas aqui tem o gametófito masculino, que é um tubo polínico, e vocês vão ver como, se você pegar numa pinça e deslocar o óvulo, ó o que ele faz, ó. Ele corre atrás, tá, gente? Então, você tem um gameta com maior motilidade do que outro. Então, você tem essas diferenças relativas nas plantas também, tá? Então, o processo de seleção sexual deve ocorrer nas plantas também. Só que as plantas são hermafroditas, o mundo da reprodução, né, do sexo das plantas é uma putaria louca, porque as plantas elas cruzam com todo mundo, são super permissivas, cruza com elas mesmas, cruzam com parentes, não tem problema nenhum, né? E as plantas também, elas são cegas, né? Então, a forma de uma planta escolher, né, ou dos machos competirem é um pouco diferente, mas esses processos acontecem também de seleção sexual nas plantas, tá? Então, gente, aqui, tá?
essa pessoa, super importante para a biologia, que é o Darwin, ele, a vida toda, então, né, ou a maior parte da vida, esteve coletando dados e explicando esses 3 processos: evolução, seleção natural e seleção sexual. E ele, então, consegue criar um corpo de conhecimento, né, uma teoria, e a partir dele, mais dados são levantados, mais conhecimento é atribuído a essa teoria, tá? Na próxima aula, a gente vai ver os desdobramentos históricos e também, do ponto de vista do conhecimento científico, a partir do Darwin, o que aconteceu, tá? E a gente vai chegar na biologia parecida com a biologia que a gente... a gente vai chegar na biologia que a gente estuda hoje, tá? A biologia que a gente estuda hoje é uma biologia de mais ou menos 50 anos atrás, do ponto de vista evolutivo, tá? Então a gente vai chegar nesse ponto e daqui a 2 aulas a gente vai ver o que está acontecendo de fato, assim, sabe, na teoria evolutiva hoje. Quais são as discussões que estão, né? Que ainda nem chegou na nossa formação, não chegou no livro-texto ainda, sabe? Não teve ainda essa revolução, tá? E é isso. Essa foi a história do biólogo mais famoso, né? Que existe. E semana que vem continuamos. Vamos ter uma atividade. Vamos ter uma atividade essa semana, tá? Sobre essa aula que eu estou gravando, então vou disponibilizar no canal para vocês, se vocês quiserem assistir de novo. E também eu vou pedir para vocês assistirem um filme que chama A Criação. Eu devo ter esse filme aqui em algum lugar no meu computador. Eu passo para vocês um link para vocês assistirem, tá? Que conta a história do Darwin, a história da publicação do livro. Esse filme foi, ele foi, como é que fala? Estreou em 2011, assim, quando o livro fez, ou em 2009, quando o livro fez 200 anos, 250 anos, alguma coisa, 150 anos da publicação da Origem das Espécies. E vocês vão ver, o Darwin é o Paul Bettany. Vocês sabem quem é o Paul Bettany? É o Visão do universo Marvel. É mó legal, tá? E aí tem esses personagens, né? Tem a esposa dele, tem a filha, tem esses amigos, né? Que foram super importantes. Tá bom? Então vocês assistam lá que tem uma questão sobre esse filme, tá bom? Beleza, gente? Maravilha? Nos vemos semana que vem? Certinho, Gui. Muito obrigada pela aula, viu? Que isso? Tchau, gente. Boa semana para vocês. Se cuidem. Valeu.